Flávio, Diga. Tu curte fazer rádio, mano? Tu acha legal? Eu amo fazer É rádio. mesmo? Eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja rádio, entende? Para mim, rádio é tudo. Por exemplo, eu acompanhei várias fases do rádio, né? Eu tenho uma frase que diz assim, eu que falo, né? Às vezes eu tenho saudade de um momento que eu não vivi. Por que eu estou dizendo? Com relação à história, você tem duas formas de viver a história. É aquela que você propriamente vive e aquela que você vive por meio das lentes de outra pessoa. Por exemplo, da época de Dom Pedro, tu não esteve lá, então você fica à mercê das lentes de um historiador. Sim. No rádio é a mesma coisa, eu peguei alguns pontos de transformação do rádio, tem outros que eu não peguei. Por exemplo, qual foi que eu peguei? Quando eu comecei no rádio, era fita cassete, era aquele disco de vinil. Sim. Né? Comecei naquele período, cara, era fita de cassete. Aí depois eu peguei a transformação pro MD, depois do MD, aí depois já veio o CD, depois veio o computador. Eu lembro quando eu fui trabalhar a primeira vez com o computador, que eu peguei no mouse. Eu falei, cara, parece um rato. Que eu dei um clique, a música tocava. Eu falei assim, inacreditável. Eu não preciso separar pilhas de CDs. Tem a cartucheira também, passei pelo período da cartucheira. Então, por exemplo, eu fazia 4 horas, eu já empilhava. Assim, colocava 4 pilhas, para cada hora tinha aquela pilha de CDs. Eu falei, Aí você ia trocando o CD entre uma música e outra, você ia trocando? Você tinha 4, 5 aparelhos aqui, isso né? Aí. Saquei. Aí você ia tirando e colocando aqui. Então era muito braçal, né? Então eu já colocava você era aqui a povo, pilha. né? Você era o que o Filipão é hoje. Você fala, aumenta o volume, diminui, põe música, troca o CD. Entendeu? Então eu fazia isso. Então quando eu apertei o clique, a música entrou sem eu precisar separar CDs, eu falei assim, cara, que fascinante, irmão. E aí eu cheguei uma vez para trabalhar, já com o computador tudo instalado, não tinha nada, tudo limpo, era só clicar. Eu falei, cara, mas que coisa bacana, não tem mais papéis, não tem CDs, não tem jornal, porque na época tinha um jornal, né? A gente ia na tela, não tinha tela, tu tinha que pegar, abrir o jornal, ou então fazer o que muitos faziam, que eu também cheguei a fazer, que eu aprendi. Você chegava mais cedo, recortava as notícias do jornal, colava naquela folha de papel A4 e já ficava tudo bonitinho para não ficar aquela barulhada de jornal também no microfone. Tudo já deixava tudo separadinho, coladinho. Legal. Entendeu? Para não atrapalhar na hora do desenvolvimento. Porque tu tinha os CDs, mas tinha as vinhetas. Onde é que ficavam as vinhetas? No MD, que era uma espécie de um mini disquete, né? O disquete de computador, só que era menor. Então, de um lado, você colocava a pilha de disquetes, de vinhetas, e de um lado outra pilha só de CDs. Então você ficava aqui, ó. Tu imaginar que isso aí era novidade, mas que hoje já é velho também, já é né? Velho. Então eu peguei essas transformações do rádio. Fora as outras que eu não peguei, as mais antigas, que eu fiquei sabendo. Que aí eu procurei estudar eu peguei modificações de TV. Né? Eu saía para fazer externa com fita, pô. Mini DV. Mini DV, exatamente. Mini DV. Mas era já pequena, né? Já era pequena. Antes da Mini DV era uma... Antigamente tinha o operador de câmera e o operador de VT, que ele levava o VT como em externa? Em externa? É mesmo, você não peguei não. Não pegou não. Por último eu tava saindo já com cardzão assim, ó. Era um card só, era bem tranquilo. Quando você fica sabendo dessas coisas que é do teu meio, que você não viveu, é o que eu digo. A saudade de um tempo que você não viveu, mas que você fica sabendo, né? E que você acompanhou as transações. Eu digo que hoje está muito fácil fazer rádio. Mas muito fácil. Hoje está fácil demais. Está muito fácil, cara. Se você olhar o acesso, trás, o acesso, né? A disponibilidade das coisas, da informação. Da informação, de conhecer, de procurar entender como é que... Antigamente era mais difícil. Hoje está muito mais fácil para você fazer. Por exemplo, até para você entrar no segmento. Na minha época, tinha uma sinuca de bico, que era assim, para você entrar no rádio, você tinha que ter 6 meses de experiência. Mas para você ter 6 meses de experiência, você precisava entrar. Só que você tinha que ter a chamada DRT, Delegacia Regional do Trabalho. Que é a mesma coisa, que é o mesmo processo. É o mesmo processo. Ou então, você se forma, né? Para eu entrar, eu tenho que ter DRT. Mas para eu ter DRT, eu preciso entrar. E aí, sinuca de bico. Entende? Eu falei, gente, como entrar nesse negócio? Aí você se vale do curso certo, que tem curso que te dá a habilitação para você requerer junto ao Ministério do Trabalho a tua DRT, e você tem curso que já libera de cara o DRT. Aí você tinha que estar antenado qual o curso que iria liberar, ou então você tinha a segunda opção, que é a mais difícil, a questão do quem indique, né? Se realmente o dono da empresa está a fim de contratar você, ele passa por cima de todas essas questões que são tudo burocráticas e contrata você.
com um contrato, depois do que eu vou descobrir, contrato de iniciante. Aí ele pode contratar. Depois que eu já tô lá, quebrei a cabeça para entrar, que eu fiquei descobrindo, que eu fui descobrir, eu fiquei sabendo desse processo de iniciante. Aí eu falei, caraca, bicho, eu quebrando cabeça e tem... porque o dono, quando ele não queria te contratar, ele alegava, não posso te contratar, até que você é legal, mas você não tem DRT. Eu vivi parecido isso lá na TV. Então, mas aí bastava ele fazer o contrato de iniciante. Pronto, ele contratava você. Eu lá na TV, lá na HIT, eu era estagiário. Sim. Só que a empresa para me contratar, eu tinha que ter DRT. E aí eu fiz o pedido de DRT, eu tinha que comprovar também 6 meses pelo menos de profissão. Eu vivi exatamente isso, mano. Só que para mim facilitou porque enquanto eu estagiário, eu apresentei programas. Então eu peguei o material para comprovar. Exato. Entendeu? Então no exato. sindicato tem isso também. Eles dizem assim, bom, você não tem DRT, mas você tem que comprovar o trabalho feito. Será que é assim hoje ainda? Hoje em dia? Será, Filipão? Eu acho que sim, continua a mesma norma, coisa, né? Mas agora o pessoal afunilou e colocou para qualificação... Eu esqueci o nome agora. Estudo, né? Uma faculdade ou um curso. Eles afunilaram, né? Saquei. Até lá no sindicato também. Eu peguei o meu DRT, eu não tinha nenhum curso. Eu só tinha aprendizado, e foi quem indique. E eu passei pela transformação e peguei o DRT quando eles fizeram uma lei que só poderia ser operador de câmera com o DRT. Aí eu peguei já a transformação, eles me deram. Saquei. Já no sindicato. Mas é uma questão também de sorte com preparo. Você tem que ter essa junção. Sucesso, para mim, eu entendo que é a junção da sorte com preparo. Não adianta você estar só preparado se você não tem sorte. Não adianta você ter só sorte se você não está preparado. Eu penso que na minha vida eu dei de cara com os dois, assim. Porque para entrar, eu fui indicado, eu estava trabalhando na rádio comunitária, aí eu cheguei e fui trabalhar de manhã, aí todo mundo só tocava rádio, música o dia inteiro, música o dia inteiro. Aí eu parei e pensei assim, eu falei, cara, não vou ficar tocando só música, não. A galera já toca música o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu falei, não, vou fazer diferente, eu vou começar do dia com as principais manchetes dos jornais. E ao longo do programa, eu vou distribuir essas notícias que eu li como destaque, eu vou distribuir do programa. Que irado. Sozinho, irmão. Que irado. Aí eu Caramba, já fez pauta. Mas na época era o jornal impresso, que o jornal impresso agora praticamente que... E também você consumia rádio, né, mano? Consumia rádio. Isso é importante. Mas eu comprava o jornal do meu bolso, irmão. Eu comprava do meu bolso o jornal. A ideia foi minha. Eu não falei nada pra rádio, a ideia foi minha. E aí eu comecei a fazer isso. Comecei e comprava todo dia 3 jornais. Passava na banca de jornal, comprava, fazia isso. Aí eu comecei a cortar para adiantar o processo, cortava as notícias, lia as manchetes e ao longo do programa eu ia lendo aquilo. Eu fiz isso durante aí uns 5, 6 meses. Depois de 6 meses, embora fosse uma rádio comunitária, mas era organizada, tinha uma secretária e tal. Aí daqui a pouco a secretária falou assim, ô Flávio, tem um homem que diz que é dono de uma rádio, tá te ligando aí. Eu falei, pô, beleza, vou atender. Quando eu fui atender, era o diretor da rádio Grande Rio AM. Caraca. O Manuel Ferreira, né, o bispo das Assembleias de Deus de Madureira, comprou a Grande Rio, que ficava em Itaguaí, e deixou na administração de um pastor, José Pedro Teixeira, que ele ia ser ali o diretor da rádio. Ele estava na cabeça de montar a equipe para trabalhar na rádio Grande Rio AM. Ele saía do Recreio e ia para Santa Cruz, na Zona Oeste, me ouvindo, pegando as notícias comigo. Pra chegar em Itaguaí, dar as mesmas notícias. Isso. Aí sensacional. Ele, vou contratar esse cara. Sensacional. Quando? Porque aí eu não preciso ouvir ele já fala direto na minha rádio, né? Entende? Quando o Manuel Ferreira deixou para ele administrar que ele precisava montar a equipe, eu fui a primeira pessoa que ele ligou. Deus fazer uma parada também, Entendi. né? Como é que pode, né, E mano? foi assim que eu fui. Beleza.